Glória. Santo, santo, rei, Senhor do exército, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Senhor, glória. Aleluia, Jesus.
Teu amor me trouxe aqui. Teu amor me trouxe aqui. Teu amor me trouxe aqui.
a gente está ofertando a casa do Senhor nesse momento, amém? Logo depois do irmão Maicon, a minha mãe estará com oportunidade para orar, para passar a palavra, amém? Depois que o irmão Maicon orar, os irmãos podem ofertar, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, nesta noite, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar todos os ofertantes de dizimista, Pai, da tua casa, meu Pai. Aquele que patrocina a sua obra, Pai. Aquele que ajuda, meu Pai. Para que sei que para essas portas estão abertas, meu Pai. Para que Deus possa derramar bênção sobre a vida daqueles seus, meu Pai. Que contribua com a sua obra, com os dízimos, com fé, meu Pai. Às vezes aquela pessoa, meu Pai, às vezes não tem fé ainda, Pai. Não consegue estar depositando dízimo, meu Pai. Mas pelo menos a oferta ela dá, meu Deus. Que isso, Deus possa mostrar, que o Espírito Santo possa mostrar cada dia mais que isso é importante para ela, é importante para a casa do Senhor, para estar as portas abertas, para estar alcançando as vidas lá fora, meu Deus, porque isso contribui, ela contribui para que essa porta seja aberta, para que as pessoas, para aquele ímpio, para aquela pessoa que está sentindo a vontade de Deus, para virem para a tua casa, meu Pai. Isso que os dízimos ajudam, meu Pai, para pagar a conta, uma cadeira, meu Pai, ou comprar um instrumento, um produto de limpeza, meu Pai, tudo para a tua casa, tudo para a tua honra e para a tua glória, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai, derrubar chuva de bênção sobre o dizimista, sobre o ofertante, meu Pai. Que eu possa abençoar todos, em nome de Jesus. Amém. E passando a palavra do pastor e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, amém? Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Jesus. Salve a Madre Igreja da Santa Paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, né? Para entregar para o amado pastor, né? Passar a melhor parte para nós assim, nos alimentarmos cada vez mais, né? Da palavra do Senhor, né? Senhor, meu Deus, nesse momento, Pai querido, estamos aqui. Mais uma vez, Senhor, grato, Senhor, a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos e misturados, Senhor, aonde aqui marcamos o encontro contigo nessa noite. E agora, Senhor, meu Deus, como sempre, para usar o teu servo, para falar conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, Senhor. E que nós possamos assim ouvir, Senhor, mastigar a palavra, Senhor, e sim, meu Deus, colocar em prática, Senhor, guardar em nossos corações e colocar em prática a cada dia, Senhor. Eu só te agradeço e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Saúde da Madre Igreja, com a paz de Jesus, amém? Amém. Sem mais demoras, abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 28. Daniel 3, 28. Essa semana o Senhor me deu uma palavra no coração, achei muito profunda. Quero ver se Deus permite que eu diga com você. Daniel, capítulo 3, versículo de número 28. Você confia em Deus? Quem confia no Senhor? Como é que eu sei que eu confio em Deus? Só podemos dizer que confiamos no Senhor quando passamos por uma provação e não desfalecemos. Sem você ser provado, não tem como você saber se você confia nele. Por mais que a gente estude, por mais que a gente fale sobre a fé, ela ainda é um mistério. Porque o que envolve no coração de Deus
essa questão de crer nele. Então eu me pergunto assim, por que é tão importante ao ponto de Deus estabelecer bênçãos, livramentos, salvação nesse ato de crer? Versículo 28 diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que ele serve blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua presença. Senhor, nos ensina todos os dias de servir e confiar no Senhor. Nos ensina, meu Pai, o mistério que há por trás da fé, que é essa confiança. E que no momento que formos provados, possamos, meu Pai querido, não se desesperar. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao desespero, mesmo quando não há saída, nos ensina a crer e a confiar no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sentar por um momento. Enquanto você senta, para frasear, eu vou ler uma promessa que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, que tem tudo a ver com esse texto. Marcos 16, 17, vai dizer assim, ó: e esses sinais, 16, 17, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui é uma promessa para todo crente. Sabe o que me impressiona nesse texto de Marcos 16? É que Jesus diz assim, ó: e colocarão as mãos sobre os enfermos. O que a gente faz? A gente vai orar, coloca a mão e fica orando, achando que é o tempo da oração que vai curar. E o certo é o quê? Colocarão as mãos sobre os enfermos. Não precisa nem orar. Levanta a sua mão direita para cima. Deixa eu ver, todo mundo levanta a mão direita. Jesus colocou poder nas suas mãos. Ele nos fez uma promessa. E nessas mãos ele disse: tudo que colocar as mãos será abençoado. Toda vez que você estiver passando por uma dificuldade, por uma luta, você lembra que nessa mão o Senhor falou assim: tem poder. Nesse pé também tem poder. Onde o teu pé colocar é posse. Toma posse da sua vitória. Pode baixar a mão. Naquela passagem que nós lemos, os 3 jovens, Nabucodonosor, ele era o governante, ele era o rei, ele era o monarca da Babilônia. A Babilônia, ela foi... O Nabucodonosor, na verdade, ele foi um instrumento na mão de Deus. Deus usou muito esse homem. Até quando ele não servia a Deus, ele já servia.
Porque se Deus quiser que você serve a Ele, você não tem o que fazer. Ele já ganhou. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus, ele na cruz do Calvário, ele diz aquela frase consumada está, ele diz assim, ó, está consumado. Tudo que havia de ser necessário a ser feito para salvar a humanidade, a terra e o cosmos, foi feito. Jesus, ele cumpriu todas as necessidades, todos os requisitos da salvação. Só que o homem é o único ser criado que ele tem a prerrogativa de rejeitar. Por isso nos é feito o convite. Não sei se você já participou de algum culto, de alguma igreja, ou já ouviu aquela mensagem de domingo poderosa, em que o pregador ele vai levando, vai conduzindo a mensagem, que no fundo, no final da pregação, ele vai fazer um convite. Você que está aqui hoje, ele muda até o tom da voz, ele dá mesmo que um drama. Você pode ir para casa hoje, cheio de Jesus, e acordar sem ele. Não vai para casa hoje, levanta a sua mão, aceite a Jesus. E a gente que é evangélico conhece esse jargão, conhece essa dinâmica. E até parece que alguém está nessa posição de escolher. Mas Deus nos deu o direito de rejeitar. E é feito um convite. Você quer a salvação? Essa é a pergunta. A pessoa pode querer, como ela pode dizer também não quer. Eu, particularmente, de um tempo para cá, de uns 6 anos para cá, eu fui convertido da minha conversão. Eu descobri que aquilo que eu estava lutando há 15 anos para ter, já tinha sido me dado lá atrás, há muito tempo. E aí eu comecei a confiar em Deus de uma tal forma que eu nunca tinha confiado antes. Porque durante muito tempo eu estava andando na força do meu braço. E depois descobri que aquilo que eu estava fazendo força já havia me oferecido pela graça. E eu estava até outro dia conversando com um rapaz que é amigo meu, e ele não, eu acredito que a salvação ela é conquistada, e se você não se fizer esforço, você perde ela. Eu virei para ele e falei assim, bom, eu sei que a salvação é pela fé. Se é nisso que você acredita, eu vou te dar uma coisa para você, se esforce muito. Não pare de se esforçar, porque senão você vai perder. Eu creio que já tenho. Eu me esforço para reinar. Então, se a salvação é pela fé, e você acredita que tem que fazer um esforço, então continue fazendo esforço. Viva por ela. Eu creio que não precisa para ser salvo. E o exemplo disso é que a Bíblia ela vem falando de Gênesis e Apocalipse sobre essa graça. Essa graça tão poderosa, essa graça que nos atinge, que nos alcança. E quando você entender que é mais fácil confiar em Deus do que se esforçar, você vai entrar no nível de relacionamento com Deus muito maior. Esses jovens, eles estavam na Babilônia. Nabucodonosor é um instrumento de Deus. Nabucodonosor invadiu a Israel, levaram preso a nação de Israel. Não foram todos que foram presos. Nabucodonosor levou. Ele só levou cativo, prisioneiro, as pessoas que tinham alto poder intelectual. Porque as cabeças pensantes, elas sempre trazem perigo para quem é dominante. Todo poder político, ele não está muito preocupado com a massa. Nem o governo está preocupado com as pessoas que não têm governo nela. De novo, essa frase ficou boa. Nenhum governo está preocupado com quem não governa. Aleluia. Porque quem não governa a sua própria vida não apresenta ameaça. Só apresenta ameaça para quem está no poder se você for a pessoa que está fora, pensa fora da caixa. Se você governa suas próprias emoções, governa seus sentimentos, tem uma vida de governo, prospera, eles sabem que você é ameaça e perigo. Então Nabucodonosor, quando ele entra em Israel, invade Israel, para prender
as pessoas, ele vai quem? Só nos príncipes. Só nas pessoas que tinham governo. Não, tem talvez uma ideia de que todo mundo foi para lá, cativo. Não. Boa parte da população que não apresentava resistência ficou em Israel, trabalhando para Nabucodonosor e pagando os impostos. Bem parecido com o Brasil de hoje, né? Quem que ele levou prisioneiro? Quem poderia ter uma resistência? Só os príncipes, só os de sangue real, só as pessoas que tinham intelecto muito alto. E esses ele leva preso. E olha que interessante, a tarefa de Nabucodonosor, olha a estratégia de Nabucodonosor, dá uma ordem para que essas pessoas, e desse grupo de gente pensante, de gente que tinha sangue real, foram 4 jovens para lá: Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, príncipes, ao ponto deles serem submetidos a testes e eles se sobressaírem aos caldeus, tanto em inteligência quanto em conhecimento. Mas a ordem de Nabucodonosor é o seguinte: treine esses rapazes por um período, que eles aprendam os costumes, que eles aprendam a língua, que eles aprendam os nossos deuses, que eles comam da nossa comida. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo arrancar a identidade que eles tinham dentro deles. E é mais ou menos isso que ele quer fazer com você. Ele quer que você tenha medo, ele quer que você não saiba quem você é, ele quer que você não saiba o poder que você tem, porque se você for um governante, você apresenta ameaça para ele. No livro de Tessalonicenses, a Bíblia diz que só tem um que resiste para que o anticristo não se manifeste, e não é o Espírito Santo, são os vencedores. Quando os vencedores forem tirados da terra, aí então o anticristo se manifesta. Enquanto nós, os vencedores, estivermos aqui na terra, o anticristo não pode se manifestar, porque nós temos dentro de nós uma força aquém, que pode resistir, que pode bater de frente, que realmente apresenta ameaça. E Nabucodonosor sabia que esses homens eram perigosos. Então falou bem assim, deu uma ordem aos seus cativeiros: o seguinte, eu quero que vocês treinem esses rapazes, eu quero que vocês ensinem a cultura, eu quero que vocês toquem as músicas, eu quero que vocês ensinem para eles qual é o costume, que eles vistam as nossas roupas, comam da nossa comida, aprendam a nossa cultura, arranque deles toda a identidade que eles têm. A Bíblia diz que Daniel, Sadraque, Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram no coração não se contaminar com o uso e costume daquela nação. Para quê, igreja? E assim, para quê, pastor? Para não perder a identidade. Não interessa onde você está, o importante é que você não esqueça quem você é, para onde você está. A Bíblia diz que José foi vendido como escravo, mas mesmo na casa de Potifar, mesmo numa cidade, num país de outra língua, ele não esqueceu de quem ele era. E mesmo sendo vendido, sendo acusado de alguma coisa que ele não cometeu, ele foi para o cárcere, lá ele também não esquecia quem ele era. Não interessa onde você está, não interessa quais são as circunstâncias que você está. O interessante é que você não esqueça quem é o teu Deus, qual é a tua missão, qual é o teu propósito. A Bíblia diz que logo depois do sonho que Nabucodonosor teve, que Daniel interpretou o sonho dele, falando que ele era da estátua de ouro, ele era a cabeça, e que o peito da estátua era de prata, era um outro governo que viria. Nabucodonosor não quis saber disso, e manda construir uma estátua de ouro, dele mesmo, e mandou uma ordem: nós vamos tocar uma música, vai ter festa, vai ter música, e quando começar o som da música, todas as pessoas têm que se curvar e adorar a minha estátua. Era um convite à idolatria, com uma ameaça: quem não se curvar, não se prostrar, será lançado na fogueira, na fornalha de fogo ardente. Era um buraco que tinha no chão. E aí
Era uma cratera, né? Não era um buraco pequeno, era uma cratera, um lugar muito fundo. E aí eles colocavam muito fogo, ficava queimando, e as pessoas eram lançadas ali dentro, vivas, em oferenda a um outro Deus, uma outra divindade. E toda a nação havia parado para esse dia festivo de idolatria. Porque a música faz muitas pessoas esquecer quem elas são. A música faz muitas pessoas adorar os deuses sem saber que está adorando. A gente que é cristão tem que tomar cuidado com o que está ouvindo. A gente que é cristão tem que tomar cuidado, não é porque diz que é gospel, que é de Deus. Tem muitos hinos, muitas letras que nós cantamos, que elas na verdade não foram inspiradas pelo Espírito de Deus. Elas têm uma conotação poética, é bonito se falar, mas a todo louvor tem que ser para adoração a Deus, a Cristo, a Jesus. E muitas vezes eu vejo hinos que estão centrados no ser humano. Eu sei que nessa situação, todos os presidentes, prefeitos, todas as pessoas importantes, pessoas que tinham carro, estavam prontos para poder se prostrar diante do Estado. E agora qual é o recado de Deus? Porque tem muita pessoa que esquece quem ele é quando está correndo risco de perder o emprego. Se você ler o texto, estavam só as pessoas importantes. Nabucodonosor não fez a festa, não fez o convite para toda a nação, era só para os cargos de autoridade no seu governo. Por que as empresas elas pagam muito bem para o gerente? Porque é ele que vai cobrar do funcionário que está abaixo dele. Se ele ganhar mal, ele não tem motivação para cobrar. Então é para ele interessante pagar bem ao capataz, ao supervisor, ao gerente. Não interessa se o resto ganha mal. Todas as empresas que têm esse perfil, todas elas pagam muito bem aos executivos. E esses executivos do reino de Nabucodonosor, eles eram responsáveis por tomar conta de todo o governo. Então ele fez um dia de feriado, fez uma festa, uma reunião na empresa, no seu governo, e todas as pessoas que tinham poder político, poder de autoridade do seu governo, tinham que mostrar lealdade e confiança. É nessa hora que somos provados. É quando o vil metal está passando pela sua mão. E o que Deus quer saber é o seguinte: por quanto você se vendeu? Qual o teu preço? O diabo quer saber qual o teu preço. E se você tiver identidade, você vai dizer para ele assim: eu não posso me vender porque já fui comprado. Eu tenho um dono. Glória a Deus. E aquilo que é de Deus, que pertence a Deus, não tem negócio. Nós temos que aprender a viver por princípios. Esses princípios eles vão nos conduzir até ao reino de Deus. A Bíblia diz que tocaram os sons, a música está tocando, todo mundo se curvou, ninguém queria perder o emprego. E pior, ninguém queria também morrer. Corria o risco de ser jogado na fornalha. Irmão, a Bíblia diz que quando começa, todo mundo se prostrando, tinha um fofoqueiro no meio. Chegava para Nabucodonosor e falou assim: ó, aqueles estrangeiros que eu trouxe para cá, não se curvaram não. Vai perceber que tem sempre alguém vigiando a sua vida? Devia ser pago, né, pessoa? Quanto você ganha, filho, para tomar conta da minha vida? Porque você não tem açúcar para tomar conta, não? Nabucodonosor falou assim: como que é? Tem 3 aí que o senhor trouxe para cá, deu até carro para eles, não mostraram fidelidade. Nabucodonosor chamou os meninos e falou assim: olha, eu estou sabendo aí que vocês não são fiéis. Eu vou dar uma chance para vocês, tá? Eu vou mandar tocar de novo a música, só para vocês 3. E quando tocar, é melhor que vocês se prostrem e me adorem. Adorem a imagem que eu mandei fazer. Se não, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver o Deus, essa é a frase, eu quero ver o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. É Deus. A Bíblia diz que os meninos respondem para Nabucodonosor: olha, velho, a gente sabe que o nosso Deus pode nos livrar, mas não vou nem responder acerca disso não.
quer ele livre ou não, a gente vai continuar sendo fiel a ele. Não você. A Bíblia diz que Nabucodonosor se enche de ira, vira para o camarada e fala assim: acende mais 7 vezes a fornalha. E a Bíblia diz que ele manda que os homens mais fortes do seu exército agarrem eles, amarrem eles e lancem eles na fornalha. Estava tão quente a fornalha, que os caras que levaram eles já morreram logo para jogá-los. Ao jogar eles dentro da fornalha, já morreram, queimados. E para surpresa de todos, a Bíblia diz que quando Nabucodonosor olha para a fornalha, Nabucodonosor diz assim: pega ele. Nós não jogamos 3 homens na fornalha amarrados. Os caras, sim. Mas eu estou olhando para dentro da fornalha e eu vejo 4 homens soltos, passeando, brincando de cirandinha. E a semelhança do 4 homem é como os filhos dos deuses. A Bíblia diz que Nabucodonosor pede para que eles saiam da fornalha. De lá eles saem, não tem um cheiro de queimado, não tem cabelo queimado, nem o calção, nem as suas roupas, tudo foi preservado. E a Bíblia diz que Nabucodonosor falou assim: que é isso? Que Deus é esse que consegue livrar alguém do fogo? Eu não estava lá, mas eu pedi que eles devem ter respondido para Nabucodonosor: que horror, fogo que fogo. Fogo foi o que ele colocou dentro da gente. Fogo maior que está dentro da gente, que é o Senhor, que é o Espírito de Deus. Aquilo lá é só uma faísca, só uma centelha. É porque você não conhece o nosso Deus, que é fogo consumidor. Mas sabe que eu fico interessado, me preocupando? O que eles viram lá dentro? O que eles viram? Você só vai ver coisas profundas quando você estiver sofrendo coisas profundas pelo seu Deus. Deus só vai abrir os céus para você quando a sua aprovação for do tal nível que você necessita de ver coisas maiores. O que eles viram? Eu fiquei pensando assim: meu Deus, o que eles viram lá dentro? Para passar o que passaram, para confiar o que confiaram. É isso que eu quero que você reflita nessa noite. Jesus não chamou a gente para ser pregador. Deus não nos chamou para a gente ser cantor. Deus não nos chamou a gente para poder abrir igreja. A realidade da nossa identidade é que Jesus nos chamou para sermos testemunha do Evangelho. E eu só posso ser testemunha de Jesus se eu ver o que Ele está fazendo. Eu fico olhando Paulo, que a Bíblia diz que em caminho para Damasco, levando carta para perseguir a igreja de Jesus, no meio do caminho, no meio-dia, na hora que o sol está mais quente, no meio-dia, a Bíblia diz que Paulo viu uma luz mais forte do que a luz do sol. E impactado com aquela luz, ele cai para trás, não estava em cavalo, cai para trás. E ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E vai dizer: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. A Bíblia diz que de lá Paulo sai cego. Por 3 dias ele fica cego. E depois Deus envia um profeta para orar para Paulo, para que ele fosse curado da sua cegueira. E Paulo, quando enxerga a visão, volta a ele a visão. Paulo começa agora a pregar o Evangelho. A Bíblia diz que antes aquele que perseguia, passou agora a ser também servo e também ser perseguido pelo Evangelho. Aí eu te pergunto: o que Paulo viu? Que fez Paulo mudar de rota, fez Paulo mudar o rumo da sua vida. E Paulo era um homem instruído, um homem de conhecimento. E Paulo vai dizer assim: tudo aquilo que eu adquiri durante os anos, eu tenho como perda. Eu rejeito todo conhecimento como esterco para que eu possa ganhar Cristo. O que Paulo viu, irmão? A Bíblia diz que um dia um homem chamado Moisés estava cuidando das suas ovelhas.
Ele olha para trás e ele percebe que no meio do deserto, aonde tinha muita sarça, havia uma que estava se queimando. O que mais impressionou Moisés foi que ele falou assim: virarei para lá e eu vou conferir se isso é verdade, porque a sarça queima, mas não queima. E quando ele vira para ver, de dentro da sarça ele ouve uma voz: Moisés, arranca a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Glória a Deus. Moisés larga tudo, larga a casa, larga a esposa, larga a ovelha, empresa, patrimônio, e vai pregar o Evangelho. Volta de novo para pregar o Evangelho. E eu te pergunto, o que Moisés viu? Tudo que passamos não vai ter valor. O que Deus quer de nós é que você tenha uma experiência firme e profunda. Que você seja testemunha de Jesus Cristo. Você não foi chamado para ser pregador. Você não foi chamado para ser alguém que cura. Você não foi chamado para ser pastor, para ser presbítero. Isso são funções que exercemos no meio de caminhada. A maior importância da nossa vida cristã é sermos testemunhos de Jesus. Glória a Deus. Alguém que cometeu um crime, ele pode ser inocentado ou acusado. O inocentado ou acusado ou condenado, dependendo da testemunha. E o réu, ele pode mentir. Porque segundo a lei, nenhum réu precisa produzir prova contra si mesmo. Você nunca vai ser preso por mentir acerca do crime que cometeu ou não. Mas a testemunha, ela não pode mentir. Só pode relatar aquilo que realmente ela viu. Glória a Deus. Nós fomos chamados para sermos testemunha daquilo que vimos. E a pergunta é: você já viu Jesus? Ele já falou com você? Você tem seguido Ele porque as pessoas falam dele? Por isso eu li o texto de Marcos 16, 17, que diz: esses sinais seguirão os que creem. Glória a Deus. Quando eu li esse texto a primeira vez, estava no ato da minha conversão, estava conhecendo esse evangelho que hoje eu prego. Eu comecei então o propósito de ler a Bíblia, eu vi esse texto, eu falei assim comigo mesmo: será que eu creio em Jesus? O que me prova que eu creio? São os sinais. Então eu falei assim: eu vou começar a procurar esses sinais na minha vida, porque se eu creio, eu tenho que falar novas línguas. E aí comecei a busca incessantemente para ser batizado com o Espírito Santo. Uma vez batizado com o Espírito Santo, eu falei assim: então Deus está me dando a certeza que eu creio. Mas a Bíblia diz que também tem que expulsar demônio. Então eu comecei a entrar uma caça aos demônios. E eu caçava qualquer lugar onde eu pudesse ter uma pessoa metida em demônio, eu expulsar. Até que eu expulsei meu primeiro demônio. Gostei tanto que não parei mais. Aí depois expulsando um monte. Eu falei assim: bom, essa aqui já se cumpriu na minha vida, agora eu preciso curar uma pessoa. Já contei o testemunho de Isaías, que nós fomos uma vez para cá, e eu queria muito curar meu pai. Eu orava todos os dias para meu pai levantar. Meu pai teve derrame, e eu não pude ver meu pai levantar. Frustrado com essa situação, eu falei assim: eu vou pregar todos os dias da minha vida que Jesus, Ele batiza com o Espírito Santo, dá autoridade para expulsar demônio, mas eu não posso dizer que Jesus dá autoridade para curar, porque eu não consegui curar meu pai. Passados algum tempo, os meses que meu pai morreu, nós fomos na casa de Isaías, do irmão Isaías, e chegando lá eu ouvi uma voz do Espírito Santo: ordena que ele levante antes. E eu, meio ainda com medo, com tremo, com insegurança, não tinha essa experiência com Deus ainda, eu ordenei que o homem levantasse e andasse, e ele levantou e andou e ficou curado. E aí eu posso dizer: Jesus também dá autoridade para você curar. A cada dia eu fui caçando esses sinais na minha vida.
cada dia Deus foi provando que Ele é fiel comigo. Por isso a passagem. Deus tem que ser louvado na vida dos meninos, porque eles confiaram em Deus, que enviou o seu anjo para livrá-los. Até possa ser que eu e você não sejamos fiel, mas uma coisa nós temos que ter certeza: o nosso Deus é fiel. Ser testemunha exige muito de nós. Exige identidade, realidade, verdade. Na boca do cristão não pode ter mentira, não pode ter ano dobro. A cada dia que passa nós temos que sempre falar a verdade. Por quê? Porque somos testemunhas de Jesus. E se você ainda que está aqui não tem uma experiência pessoal com Cristo, eu te aconselho que você invista nisso. Ter uma experiência pessoal com Jesus. Ouvir a voz nítida e sonora, que Ele fale com você, que Ele te guie pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito é uma das coisas mais gostosas de servir a Deus. Porque Deus te coloca em carne mascada, irmão. E você fala assim: não, isso não é Deus, não. Não é possível. Mas é Deus. Porque no final sempre dá certo. Aleluia. Eu vi o testemunho essa semana, eu chorei muito. Muito forte. O pastor, que ele conta o testemunho da irmã, que para onde essa irmã falava: Deus é fiel. Um dia estava na padaria comprando pão, a irmã passou: pastor, Deus é fiel. E aquilo incomodava o pastor, porque ele falou assim: essa irmã deve estar com problema, porque aonde essa irmã vai, essa irmã fala que Deus é fiel. Um tanto de Deus é fiel para lá e para cá. E aí, quando ela cumprimentou ele para a padaria, ele falou assim: fala baixo, irmão, todo mundo aqui já sabe que você gostou. Ela vira para o padeiro e fala assim: Deus manda dizer na tua vida que aquele câncer que está na sua vida e que ninguém sabe, Ele vai curar. Basta você ir na casa de Deus. E aí o padeiro começa a chorar, e o pastor fala assim: para que essa irmãozada? Realmente Deus é fiel mesmo na vida dela, hein? Um dia o pastor pôs no coração, queria saber o que aconteceu, porque essa irmã deve ter visto algo muito grande, muito forte. Ele chega para ela para perguntar para ela, ela vira assim: pastor, Deus é fiel. Eu já sei, irmão, que Deus é. Irmão, me conta uma coisa. A senhora passou por alguma experiência sobrenatural? A senhora viu falando que Deus é fiel? E aí ela vai contar a história. Ela vai dizer assim: eu fui desenganado pelos médicos não poder ter filho. E eu queria muito ter filho. E um dia Deus me agraciou de ter uma menina. Aí ele falou assim: não está explicado. Ela falou assim: você não queria ouvir? Então vai ver até o final. Calma que eu não acabei ainda não. Deus é fiel. Fala comigo, pastor, Deus é fiel. E o pastor falou com ela: Deus é fiel. Fala com o teu irmão do lado: Deus é fiel. Essa menina cresce e ela foi descoberto que ela tinha uma doença, se não me engano, leucemia, câncer no sangue. O cabelo da menina caiu tudo, ela tinha que fazer tratamento. E um dia ela vai para o hospital, o médico fala para ela assim: olha, mãe, eu não tenho uma boa notícia para te dar. A sua filha, ela está muito mal e está só vivendo através de aparelho. E a gente está aqui conversando com a senhora para que a senhora possa se despedir da sua filha, porque assim que nós desligarmos o aparelho, ela não vai mais voltar. E aí ela falou bem assim, que ela foi para casa chorar, e ela falou muito com Deus, e dizendo para Deus assim: o Senhor é fiel na minha vida, porque a promessa que o Senhor me prometeu já aconteceu. Eu já tive a menina, e ainda que ela não viva, Deus é fiel. E aí quando ela volta para o hospital, passou a madrugada toda orando, chorando a Deus, se despedindo da menina em oração, ela volta para o hospital para enterrar a filha. E quando ela chega na porta do hospital, as pessoas correm até ela e falam assim: nós temos uma notícia que não é muito boa para te contar. Ela falou: eu já sei, a menina morreu, eu vim cá para enterrar. Não, mãe, nós não estamos achando o corpo dela, deve ter sumido. Andar é impossível, que na situação dela. E ela perguntou: o que aconteceu? Os médicos desligaram o aparelho.
E quando o médico voltou para constatar o óbito, a criança não estava lá mais. A gente não sabe se roubou o corpo, o que aconteceu com a criança. E essa mãe sai gritando no hospital, clamando a Deus, tentando encontrar sua filha. Ela fala: Senhor, o Senhor é fiel, me dá o direito pelo menos de enterrar a minha filha. E uma dessas buscas, ela entra num quarto, ela viu que a porta estava meio aberta, meio fechada, e ela viu o pezinho da criança. E ela sabia que a criança tinha uma mancha na perna. E essa criança estava conversando, brincando com as outras crianças. E ela grita o nome da filha dela, e diz: minha filha, você está aqui, o que aconteceu? A filha dela abraça ela e fala: mãe, eu vou te contar o que aconteceu. Entrou os homens no quarto e começaram a conversar, e eles desligaram todos os aparelhos que tinham, e um deles falou assim: olha, nós estamos despedindo você para que você parte desse mundo e você não volte mais, vai em paz, faça a sua viagem. E quando esses homens saíram, eu senti quando os olhos do meu corpo pararam, meu coração parava. E quando eles saíram, eu ouvi uma luz muito forte, era um homem de branco. E eu clamei a Deus: cadê o Deus fiel da minha mãe? E aí ela viu essa imagem bonita, e esse homem senta com ela, dá um copo d'água. Quando ela toma um copo d'água, ela sente que ela melhora, e ela ficou curada. E esse homem falou comigo assim: quando você encontrar com a sua mãe, diga para ela que você está curada, e eu sou o Deus fiel na vida dela. Depois eu posso escrever forte. Deus é fiel, irmãos. Está de pé, Jesus. Se você não confia em Deus, faça confiar. É verdade, Senhor. Glória. Tu és tremendo, Deus. Tudo que Deus quer é que você confie nele. Confie no Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda vou ver essa igreja cheia. Em nome de Jesus. Eu tenho uma imagem na minha cabeça, Senhor. Aleluia. Eu só vou parar quando eu ver essa imagem. A gente já passou por momentos piores. A gente está começando a melhorar. A gente já passou por momentos piores aqui nessa igreja. E o que eu mais tive foram pessoas que falaram desânimo para mim. Eu vi muitas vezes: sai de lá. Não é lá que Deus tem uma obra na tua vida. E eu falava assim: se Deus não tem essa obra lá, Ele vai ter que falar comigo pessoalmente. Porque eu não fui para lá porque eu quis. Agora seria uma piada. E Deus não conta piada. Me tirar de Vila Velha, 30 quilômetros para ir, 30 para voltar. Sendo que eu podia fazer obra lá, se Ele não tivesse algo profundo aqui nesse lugar. Eu creio que Deus ainda vai ser fiel para a Kairos. Todos vocês vão ver, vão glorificar a Deus um dia. Eu não sei o plano de Deus, eu sei que um dia Ele vai fazer. Tem uma imagem na minha cabeça. E todas as vezes que eu, por algum momento, duvidei, o Senhor só falava comigo assim: confia, faz a obra. Quando você entra no nível de cuidar das coisas de Deus, Deus Ele passa a cuidar das suas coisas. Eu te desafio você a se aprofundar na obra de Deus. E fala assim: Senhor, eu só preciso que o Senhor tire isso da minha vida, que eu vou me envolver. Glória a Jesus. Todas as coisas que eu falei com Deus que atrapalhava, Deus foi tirando. Eu sei que algumas coisas Ele não fez porque é um tempo também. E eu preciso também provar que sou fiel. Quando nós provarmos que Deus pode confiar em nós, Ele vai entregar todas as coisas que é teu. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração, porque esse Deus é fiel. Pai querido e Pai amado,